Então, Carol, finalmente vamos começar aqui essa live. Hum. Depois de probleminhas técnicos, muitos probleminhas. Obrigado por ter aceitado, tá? Valeu mesmo. Desculpa aí o seu... Tá muito à noite aí para você, né? Incomodando você e o Yuki aí. Poderiam estar fazendo qualquer coisa. Então, Tranquila. quer se apresentar para a galera aí primeiro? Então vamos lá. Eu sou Carol, eu sou de Manaus, né, lá do Brasil, do Amazonas. Eu sou formada em língua japonesa, na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas. Já tem acho que uns 5 anos, nem lembro mais quando eu me formei. Trabalhei como professora na escola bilíngue, lá de Manaus, a escola de Djalma Batista, que é um modelo de escola de bilíngue no Brasil. E acho que por enquanto só. Ainda vai ter bastante perguntas para serem feitas. Você pode, aí no Zoom mesmo tem a opção de chat, tá? Já tem gente escrevendo aí, se você quiser ver, tá? No chat. Carol, então a sua formação, então, você formou em? É língua, literatura japonesa. Ah, tá. Então é o curso de Manaus. Sim, Você teve aula com o Ernesto Sensei? sim. Foi Ah, meu professor de literatura japonesa. legal, legal. Olha só. Já tem as conexões aí. Pessoas conhecem. Olha lá, você é de Manaus e de Brasília, já tem uma pessoa em comum. Ainda bem, né? Legal, legal. Hum. Então, você formou lá em Manaus, você trabalhou na escola bilíngue, né? Você, Uhum. quando você estava no Brasil, você já tinha tentado o Nyoroshiken, o teste de proficiência de língua japonesa? Como é que foi? Você não Sim, chegou a sim. fazer? No Brasil eu tentei fazer 2 vezes. A Uhum. primeira eu não estudava, fui só para ver como é que ia ser, que foi para N4. Aí eu estudei mais 1 ano, aí eu fiz direto para N3 e passei. Aí agora no Japão eu fiz para N2. Eu acho que também não passei porque não estudei, então não sei como vai ser o resultado. Sim. Não, mas é uma coisa assim, o povo Hã. às vezes gosta de avaliar o nível das pessoas É. pelo teste, mas é muito aquela coisa, né? Tem gente que sabe, se vira no Japão, tá muito bem, mas o teste Uhum. ele pede coisas específicas, né? Você trabalha no Japão e não fez. Sim, sim. Tem gente que tá no Japão e não fez, né? O Sim. Nyoroshiken. O teste é mais para provar que você sabe japonês, né. Sim, Teoricamente não é necessário. sim. No Japão, né. No Brasil, com certeza, precisa ter o teste. Eu acho que é uma questão assim, para quem quer emprego no Japão também, às vezes quiser, para quem trabalha muito em fábrica é importante, né? Se quer mudar de emprego, né, você tem que mostrar que tem, né? Claro que você está numa Uhum, sim, situação sim. diferente também, né? O que você tem Sim. trabalhado no Japão? Como é que é o seu trabalho aí? Aqui no Japão, já trabalhei assim que eu cheguei aqui, acho que após 3 meses chegando no Japão, eu trabalhei em um restaurante de udon, Nossa, melhor, eu adoro Dom. só que eu não entendia muito, né, tinha acabado de chegar e eu não entendia o japonês tão rápido. Uhum, E eu trabalhava com as vovozinhas japonesas, né, então era outro nível de japonês. sim. Mas assim, eu trabalhei por uns 3 meses, eu aprendi bastante coisas, aprendi nome de comida, né, que até hoje eu sei. E também que se você não souber o japonês básico, não dá para se comunicar, acho que não dá para viver do Japão. Tem que saber no acho que tem o N3 ainda é muito baixo, mas o N3 acho que salva muita gente. Eu tenho essa impressão também. A galera, para quem Uhum. quer se basear no Nyoroshiken, né, eu acho que para você conseguir se, já se virar bem, né? O povo fala que dá para se virar bem com o N5. Eu tenho minhas dúvidas, né? Tem Não, gente que, nossa, eu já não. vi professor falando na internet assim, não, com o N5 você se vira perfeitamente. Eu achei o perfeitamente assim meio exagerado, né? Assim, se vira, né? Perfeitamente. acho que aonde tem a cidade brasileira, onde tem a maioria dos brasileiros concentrados, com certeza N5 até o N4 dá para se virar bem. Uhum. Mas se você mora fora dessa comunidade brasileira, o N3 para cima. Hum, hum, Sim, sim, sim. E como é que foi hum. isso? Como é que você
começou a se interessar pelo Japão, pela língua japonesa? Você era otaku fedido, que nem todo mundo? Só uma parte da minha vida que eu escondo, né. Então, com 14 anos, eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio, eu conheci uma amiga minha, que ela me apresentou o mangá. O mangá, tipo, pra mim era uma novidade, né, de trás pra frente, de cima pra baixo, direita pra esquerda. Eu achei aquilo a coisa mais legal do mundo. Aí eu comecei a devorar mangás, lendo igual uma louca. Aí eu descobri que tinha novelas japonesas com legendas em português no Brasil, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Aí comecei a gostar. Só que como eu virei uma viciada em novelas, eu acabei devorando todas as novelas do site e não tinha mais legendas. Então, como eu queria assistir mais novelas, eu falei para mim mesma que eu ia estudar japonês para assistir mais novela japonesa sem ficar esperando legendas, né. Noveleira. Sim, então desde os 14 anos começou meus estudos, meus interesses por novela. Mas durante esse tempo eu era fã de anime, eu gosto de anime de mangá, de aqueles animes de terror, suspense, sangue. Se aparecer essas coisas, pode ter certeza que eu já assisto. Nossa, então vamos É. lá. Mas como é que foi assim? Vamos. Hã. Quais foram? Escolhe três doramas e três doramas, três anime e três mangá que te marcaram. Escolhe três aí. De cada um. Se for no início da do como motivo para estudo, Isso. primeiro foi Hanayori Dango, Nossa, eu acho que eu não conheço que uma mostra menina que não goste desse, sério. Hanayori Dango, tipo, para ver como é a sociedade entre os estudantes, né. Aham. Tem uma grande visão dali. Hum. O outro que foi o meu professor de língua japonesa, quando eu estudei numa escolinha, era o My Boss, My Hero. Nossa, eu amo o Eva Hero. Meu Deus do céu. Nossa, Eu esse tava combinando de drama, ver acho com que minha namorada esse de novo, porque ele é muito bom. esse todos têm que assistir, esse é muito bom, é muito engraçado. Ele é toscão, né? Avisa a galera que é tosco. Tipo assim, não vai vendo achando que vai ser uma coisa super bem feita. Ele é tosco de propósito, né? Aquele tosco sem querer, né? Mas é engraçado. Verdade. Aí o outro construiu a minha parte da cultura, né, como Hum, cultura e literatura japonesa, eu já estava na faculdade, quando eu comecei a estudar sobre o Nobunaga. Nobunaga, o nome do dorama é Nobunaga no Conceito. esse eu não conheço. Esse ele é bem histórico, não é tão antigo, ele é atual, Uhum, que abrange um pouco da cultura, história japonesa antiga, né, sim. da era feudal. Muito bom para quem está estudando na faculdade, você liga os pontos, assim, E muito é um rápido. dorama, é um dorama. É um dorama de 12 episódios, tem 2 temporadas e é um filme. Mas é o dorama sobre o Nobunaga, o Oda Nobunaga ou sobre outro Nobunaga? Sobre o reino do Nobunaga. Ah, como um todo. Ai, Uhum. ai. Ó, o Yuki colocou aqui no chat, escreveu aqui. Hã, Ai, ai. Nobunaga Conceito. Hum. Ok. E de anime? Teve algum? Sakura Card Captor, Sailor Anime, Moon, Samurai X, Cavaleiro do logo Zodíaco? quando eu era criança, eu sempre fui apaixonada pelo Cavaleiro do Zodíaco, aí eu fui para o Inuyasha, Nossa, sim. aí já depois de velha, velha, já é o Death Note. Eu nunca vi Death Note. É. Você já tá acusando a idade aí. Começou com Cavaleiro do Zodíaco. Ainda bem que você não falou algum tokusatsu, tipo Jaspion. Não, esse eu assisti, mas, tipo, porque minha mãe me botou pra assistir, né. Não. Sim, beleza. E Hum. aí você começou a estudar nas escolas japonesas do Amazonas? Como é que foi? Ou você começou a pegar Sim, sozinho? eu tinha 16 anos, aí eu pedi para o meu pai me colocar numa escola japonesa, né, a Uhum. escolinha de cursos e tal. Meu pai disse que não ia pagar nada dessas coisas, então eu comecei a trabalhar com a minha avó como empregada doméstica. Então eu paguei o meu curso de japonês, só logo o básico, hiragana, só o hiragana, o primeiro ano. Hum. Aí nesse final do ano eu tinha feito a prova para entrar na Universidade Federal,
Eu passei direto para a universidade, então eu continuei meus estudos na UFAM. E na UFAM foi quando eu aprendi katakana, kanji, falar japonês, entender, que na faculdade o ritmo é tipo em um mês tu tem que saber hiragana, hiragana, katakana e os básicos do kanji, os 10 primeiros, né. Aquilo que o que eles consideram o básico do japonês, né? A gente tem que ver em um ano, né? Sim, Mas legal, mas era muito corrido. achei legal que você teve aula com o Ernesto, porque eu lembro que eu tive aula com o Ernesto na escola japonesa, e Hum. aí ele foi para o Japão. Mentira, eu não tive aula Ah, com sim, ele. Eu sim. conhecia ele, porque ele é filho da diretora. Eu conhecia ele, mas eu não tive aula com ele. Aí depois, Hã. quando eu estava na faculdade, ele foi professor. Mas só que teve o maior Ah, problema, sim, que é sim, sim. uma questão que as pessoas têm que tomar cuidado, porque ele se formou, se eu não me engano, em literatura japonesa no Japão. Só que quando ele veio para o Uhum. Brasil, não, acho que não queriam contratar ele, porque literatura japonesa não era como se fosse literatura universal. Ele não podia trabalhar como professor de Hum, literatura. Ele teve que trabalhar como professor sim, de sim. língua. Mó treta. Essas coisas de você ter um canudo, né, um diploma de outro lugar, às vezes dá problema quando você volta para o seu país. E aí Sim, sim. ele é o coordenador, atual coordenador da Atualmente eu universidade não agora? sei. Ele sempre foi coordenador, ele entrava, saía, trocava e voltava. Hum. Ele foi assim, o Ernest Sensei sempre foi. Logo no início eu não gostava dele, porque ele pegava no meu pé Ó, direto. vai ficar gravado isso aqui, hein? Eu deixo. Eu logo no início eu não queria saber de estudar, porque eu estava viciada em novela, né, eu queria assistir todas as Hum, novelas, eu ia dormir 6 horas da manhã e eu ó, não queria ir pra faculdade. é noveleira mesmo, então assim. Então, chegou um tempo que eu comecei a trabalhar na coordenação japonesa, que eu fui escolhida pelo Cássio Sensei, eu acho que não sei Ah, o se você Cássio, sim, sim, sim. conheceu Cara, a o galera Cássio. japonesa todo mundo se conhece, aqui no Brasil, né? É incrível isso. Eu Ele me chamou para trabalhar na coordenação e depois eu troquei para professora do céu, pela Arutia Sensei. Ai, Também ela foi a minha supervisora, em acho que até o final da faculdade. E por causa disso, eles estavam me vigiando direto, ou eu estudava ou eles ficavam no meu pé. E foi quando eu comecei a estudar, ter interesse. Eu não gostava de literatura no início, sinceramente eu não gostava. Sempre fui apaixonada por cultura japonesa. A cultura assim, eu passo horas falando sobre a origem, como chegou atualmente. Eu gosto de falar sobre a cultura japonesa, até porque os doramas que eu assisto, todos são baseados na cultura, na sociedade, assim, na pessoa, né, no sim. ciclo, como a pessoa fala, no shakai, né. Uhum. Sociedade, né? E e ele me mostrou muitas coisas, né, que se eu conseguisse ter se eu estudasse mais, ia conseguir tal coisa, ia conseguir fazer tal coisa. E realmente tudo que ele me ensinou, tudo que ele passou em sala de aula, me ajudou muito agora vivendo no Japão, né. E aquele de chegar no horário, esse de chegar no horário durante as aulas, até hoje eu chego 5 minutos, 10 minutos antes. Não, isso daí a galera acha que é besteira, né? Quando eu falo com meus alunos assim, gente, tem que ser pontual, não sei o quê. Porque Hum. quando eu estava no Japão, no início da faculdade, eu cheguei atrasado algumas vezes. Mas, tipo assim, 5 Uhum. minutos, 10 minutos. E aí falaram comigo, ó, se você continuar chegando atrasado, você vai perder sua bolsa e a gente vai mandar você de volta para o Brasil. Simples assim. Meu Deus. É tipo, Hã. é pontualidade, ponto e acabou. Não tem discussão, né? Uhum. Tá, então você estudou na escola japonesa e depois você estudou na universidade. Mas o objetivo de ir Uhum. para o Japão, quando começou a ver dorama, pronto, quero ir para o Japão, né? Ou Objetivo não? de ir para o Japão começou quando eu entrei na universidade, Hum, que eu comecei a estudar bastante, aí começou a ter sobre as bolsas do MEST, né. Só que eu queria fazer graduação no Japão, eu não queria uhum. fazer aquele de um ano, né, só para vir Sim, estudar cultura e língua japonesa. Eu queria isso. fazer engenharia na época, engenharia mecânica, queria trocar o meu curso Nossa. para engenharia. Você é bom em exatas?
Eu era boa na época, né, Nossa. hoje em dia, não sei mais contar nem no dedo direito. Porque eu cheguei a fazer essa prova, a prova do MEXT para bolsa de graduação, cheguei a fazer, eles falam, ó, você tem que saber matemática básica. É matemática básica do Japão, né? Não Do é da nossa Japão, é escola. isso que eu fui ver. Exatamente. Tipo, era coisa do ensino médio, um pouco puxando pra universidade, né, Sim. a matemática básica deles. Eu comecei a estudar biologia também, eu contratei um professor para me ensinar, só que depois que passei 2 meses estudando, eu desisti, foi quando eu pedi um conselho da Ruth Sensei, ela disse que era melhor eu seguir no meu curso, que ia me dar mais, chances de ir para o Japão. Uhum. Então eu desisti e voltei a estudar língua japonesa, depois de 1 ano, 2 anos já no curso. Aí quando eu voltei e realmente tudo que eu consegui pela faculdade, tipo meu emprego também foi pelo curso, as coisas que eu fiz, programas de cultura e língua japonesa nas outras escolas, foi graças à universidade. Sim, sim. Uhum. Não, a universidade dá muitas oportunidades mesmo, nossa. Ainda mais hoje com essa Uhum. discussão, né? Tá tendo o maior sucateamento das universidades, assim, tanta oportunidade que a gente teve, né, de crescer, de avançar. O povo Uhum. reclama, porque tem gente que abusa, vai para o exterior, você faz merda. Ok, tem as exceções, mas caramba, eu acho que eu e você somos exemplos de pessoas que foram beneficiadas de uma maneira assim, mudou absurdamente a nossa vida, né? Acho. Isso é verdade. Muda drasticamente e mesmo que você não querendo mudar, você muda, Sim, porque eles te os teus colocam no amigos também caminho, estão dá mudando, né. oportunidade, mostra que dá para crescer, né? E você vai, Uhum. acompanha. Sim, sim, verdade. E, tá, aí, ok. Quando chegou no Japão, você tinha estudado japonês, mas você viu que não era muito bem o suficiente, né? Como você falou, você teve dificuldade. Você começou. Uhum. No Japão, você chegou a fazer algum curso? Ou você começou a aprender no dia a dia mesmo, assim? Foi só o dia a dia ou teve algo adicional? Hum. Quando eu falo algo adicional, é Então, até parar para sentar e estudar mesmo, né? Não só uhum. cotidiano. Sim, sim. Quando eu cheguei no Japão, a primeira coisa que eu cheguei que eu não entendi foi nada. A gente acha que: "Nossa, tem o N3, eu vou entender todo mundo". Eu cheguei aqui, não sabia nem ler os kanjis da placa do trem. Ah, tem alguns que ainda não consigo, né, É, que porque eu até não que é nome conseguia ler, específico, não nome de entendi. cidade, né? É meio Sim, chatinho. é muito chato, porque a gente não estuda essas coisas, né. Sim. Aí eu lembro aí lembra que eu falei que eu estava trabalhando no restaurante, então eu fiquei 3 Uhum. meses, aí eu saí desse restaurante para estudar. Aqui no Japão, para quem tem interesse em estudar língua japonesa, quem mora no Japão, tem cursos de língua japonesa na prefeitura. Então, o meu marido procurou um curso para mim, que eu pedi para ele de N2, aí a gente encontrou, aí eu fui sozinha, só que era lá em Yokohama, né, na época eu estava morando em Kanagawa, aí eu fui para Yokohama, foi o primeiro baque da minha vida, quando eu saí do trem, não sabia nem para onde ia, porque dentro de Yokohama são várias linhas de trem e uma só saída. Aí tem que saber, tem que ler, né, como eu não entendia muito, eu acabava pegando a linha errada, Sim. e tal. Mas o curso de N2 que eu aprendi muita coisa, kanji, assim, era punk, era muito kanji, era muita tarefa. Acabava o curso, ele começava 9 horas até meio-dia e meia, alguma coisa assim. Aí eu saía de lá, eu ia direto pra biblioteca, que no Japão você pode entrar, é aberta. Eu ia pra biblioteca, estudava até umas 6 horas da tarde, ficava lá, estudando para N2. Aprendi muita coisa. Eu que não fui fazer eu fiz a prova, mas não passei, por causa que eu não estudei textos, né, eu sou, assim, fraca em textos. Mas, assim, tem muitas oportunidades para quem vive no Japão, para estudos, para programas, é só procurar que tem. E depois que fiz esse curso de N2, eu comecei a procurar um emprego de tempo integral, de tempo integral no Japão, que antes eu falei como arubaito, aí tem esqueci, bico, né, como bico.
Aí uma amiga do meu marido disse que estava precisando de uma assistente de dentista Hum. no trabalho dela. Não precisava, ter nível muito alto de japonês, sabendo se comunicar, ler alguns kanjis, escrever, dava para começar. Aí eu vim fazer entrevistas, foi bem fácil, faz que foi muito rápido, acho que foi a entrevista mais rápida da minha vida, durou só 5 minutos. Aí assim que eu comecei, eu não entendia nada, tipo as palavras específicas de dentistas, o nome dos procedimentos, dos remédios, dos Nossa, isso daí instrumentos. não é N1 não, isso é N0. Logo no início foi difícil e eu não sabia nem português, até hoje eu não sei em português, nem me pergunte como é que é em português, eu não sei. Eu comecei a Caramba. estudar só em japonês, eu desenhava no meu caderno, escrevia em japonês, escrevia em kanji, e foi assim que fui aprendendo. Eu sei o que as pessoas estão me mostrando, me falando, mas eu Uhum. não sei ler algumas coisas, alguns kanjis, alguns nomes, né. E Sim. assim foi aumentando meu nível. Quanto mais a gente fala, mais a gente vê, mais a gente escreve, o nível de japonês vai aumentando todos os dias. É a prática, né? Bacana. Mas é aquela coisa assim, Uhum. eu estava conversando, falando que eu tenho conhecidos aí no Japão que estão há mais de 10 anos e eles não falam japonês. Então, aquela teoria de que você aprende a língua por imersão, não é só imersão, porque o melhor lugar para você estar imerso na língua japonesa é o Japão. Mas não basta Uhum. só estar, tem que ser proativo, né? Você tem que estar aí, tem que ir Sim, sim. atrás, tem que procurar saber. Porque querendo ou não, o Japão é um lugar muito prático também, né? Vai ter as plaquinhas Sim, em sim, verdade. inglês, você consegue comprar as coisas, então sobreviver, você sobrevive, né? Uhum, Não quer dizer que você verdade. vai aprender mesmo, né? Por osmose, assim. Sim. Eu ainda não sou fluente em japonês, né, eu ainda erro muita coisa, não consigo transmitir o que eu tô querendo falar, mas assim, 60 a 80% do que eu quero falar já consigo transmitir. O que é difícil aqui no Japão é que as pessoas escutam as coisas que não sabem e têm vergonha de perguntar, né: "O que é isso? Pode repetir mais uma vez? Hum. Poderia me explicar mais o que que seria esse significado da palavra tal?". Logo no primeiro ano eu tinha muita vergonha, eu não perguntava, eu ficava só no "Hi", "Ah, daijoubu desu", "Ah, wakarimashita". Só que só foi ladeira abaixo, porque chega um momento da vida ou você sabe ou você não sabe. É. Aí eu comecei a perguntar, hoje em dia acho que eu sou a pessoa mais chata no trabalho, se eu não entendo, a pessoa vai ter que voltar a falar tudo de novo até eu entender. "Que você tá falando? Que é isso? Pode me explicar como é que escreve, como é que lê, aonde, quando, qual a situação que eu uso, qual a situação que eu não posso usar a palavra tal, expressão tal". Tem muitas coisas para aprender ainda. Hum. Não, mas é isso mesmo. Assim, até tem um aluno aqui, o Fábio, ele tem essa característica. Ele pergunta mesmo, ele vai atrás, ele até de vez em quando fala, Rafael, desculpa estar perguntando demais. Eu falo, cara, desculpa nada. As pessoas que mais Uhum. perguntam, as pessoas que vão mais atrás são as que mais aprendem. Quem não pergunta, Sim, fica ali com a dúvida para sempre. Esquece da dúvida ainda depois. Olha lá, que horrível. sim. Né? E o eu também esqueço muita coisa, eu tenho muita dúvida, assim, eu sempre dou um conselho, se tá em aula, se eu acho bom não atrapalhar, tipo, no meio da aula ou meio de uma Hum, conversa, né, claro. anota, assim, no caderno, anota no celular, a palavra ou a expressão tal que você entendeu, ou acha que escutou, mas escreve mesmo que esteja errado, e pergunta depois. Eu escuto muita coisa errada na rua. "Ah, Hum, escutei tal coisa", aí eu falo para o meu marido, ele nem entende, ele vai pela entonação da palavra que eu tô falando, ele vai tentando ligar. "Ah, acho que é a palavra tal". hum, Aí eu acho que é. E vai assim que vai aumentando o vocabulário. com certeza. E também eu sempre, quando eu não entendo, assim, algo que o meu trabalho é difícil, né, Sim. na área de dentista, muitas palavras específicas lá, e a gente não fala a palavra de geral, né, que dá para as pessoas entender. A gente Essas usa palavras sigla. técnicas, né? Siglas, usa as palavras, tipo, parece chinês, sabe, parece que tá Os- xingando alguém. Tem que saber.
Como é que chama? Senmon Yogo, né? São as palavras, termos técnicos. Isso. Gente, tem o Fábio e a Maria aí. Infelizmente a gente não está lá na Twitch, né? Com as outras pessoas, mas vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a Carol? A gente vai mudar para outro tema daqui a pouco. Entre um tema e outro, gostaria de deixar um espaço para vocês perguntarem. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu colocar aqui no chat. Ó, tem alguns comentários aqui. Ó. Quando você falou da sua cidade, falou, linda lá, linda a cidade. Morei lá por 1 ano e meio. Tá falando que você não devia sair de casa. Você tá só vendo novela. Na verdade, eu não saía de casa. Eu fui começar a sair de casa quando comecei a estudar e começaram a me levar para beber, sabe? Sabe, universitária, né? Sai para Sim, beber sim. no boteco ali da esquina da faculdade. Foi aí que eu comecei a sair. Eu já tinha. Na verdade, eu fui começar a sair depois que eu fiz 18 anos, né? Que a minha família era um pouco clichê. Então, aí você foi para o Japão, aí pronto, aí liberdade total. Aí começou a encher a Nada, depois que fiz 18 anos, estou livre. Carol, falando... Opa, aqui mandaram aqui uma pergunta. Gostaria de saber como a Carol ficou de fato no Japão. Conheci o marido dela enquanto fez a bolsa lá. Isso, o próximo tema eu ia falar sobre o casamento, então a gente já pode puxar para esse assunto. Né? Quando você foi pela primeira vez para o Japão, foi bolsa? Não. Não. Foi como? Não. Eu acho que tenho que falar sobre meu marido. Meu marido já entra na história. Acho que eu já estava no meu último ano da faculdade quando um amigo meu foi para Osaka, né, faculdade de Osaka, para o programa, aquele programa que pega aluno de cada universidade do Brasil, leva para a universidade de Osaka para ter esse contato, né. Sim. Aí ele conheceu o meu atual marido. Aí meu marido também queria conhecer brasileiros para aprender português, que ele é do curso de português em Osaka, faculdade de Osaka. Então ele pediu, né, também ajuda de pessoas que estejam interessadas em estudar, como aprender a língua, a cultura, etc. Quando esse meu amigo voltou para Manaus, ele me falou sobre esse japonês e tal, que queria aprender mais português. E eu, na época, eu já estava meio viciada, eu estava já aprendendo a falar japonês. Eu queria aprender muito mais. Eu sempre eu aprendi a falar mais, aprendi a falar do que escutar. Então, depois que eu conheci ele, eu comecei a falar mais japonês, a escrever principalmente. Eu era muito ruim em escrever japonês. Porque a gente escuta, fala, mas não escreve, né? Sim. Que é muito comum entre os estudantes. Aí eu comecei a melhorar com isso, até que ele veio para o Brasil depois de 6 meses. Ele fez Vocês conversavam pela intercâmbio. internet. Sim, a gente passou antes 6 meses só conversando sobre estudo, sobre gírias, sobre essas coisas do Brasil, do Japão, né. Aí ele foi fazer intercâmbio em São Paulo, na USP, eu nem lembro os cursos, acho que fez filosofia, essas coisas chatas aí de português. Ele depois de, acho que depois de 6 meses, já tinha 1 ano que a gente estava já conversando, ele foi para minha cidade, a gente se conheceu, a gente começou a namorar, aí a gente ficou em relacionamento à distância por uns 2 anos e pouco. Só que antes da gente fixar o noivado, eu tive que vir para o Japão, primeira vez, foi em 2018, aí eu conheci ele em 2016, conheci a família dele. Porque eu sou a minha do dorama, né, no dorama, se você não for de uma boa família, a família não aceita. Eu assisti bastante novelas sobre não novela, filmes sobre estrangeiros, né, casando com japonês. Normalmente a família não aceita, porque não entende a cultura, a língua, essas coisas. Sim. Aí eu vim conhecer a família dele, eu fiquei um pouco assim, né, eu fiquei um pouco nervosa, porque eu achava que a família dele fosse um pouco mais que bichinho, né. Sim. Mas a mãe dele me tratou super bem, até hoje a minha sogra, ela é muito carinhosa comigo.
Às vezes ela briga comigo, assim, mas é como se fosse mãe, né. Uhum. Então, não tem muita diferença. Logo no início, a avó dele fugiu, né. Essa é uma história bem legal, a avó dele fugiu, porque ela não queria me encontrar, né. Como eu só era namorada dele, então não tinha motivo de Uhum. manter contato ainda. Eu só fui falar com ela, acho que depois que a gente casou. Foi meu Caramba. primeiro contato com ela. Mas a Então avó não dele é era só, muito não é só, desculpa, não é só a sua família que era hã, tradicional, né? A família dele também bem hã, tradicional, né? hã. A minha família, como eu sempre eu fiquei na casa da Batiana. Pois é. A minha família, desde os 14 anos, eu falava para minha mãe que eu ia casar com um japonês, né. Hum. Não importava quantos anos eu ia ter, eu ia casar com um japonês. Então, quando eu apresentei o Yuki para minha família, a minha mãe já falou: "Vai casar agora". Já foi, assim, muito rápido. Minha mãe e meu pai aceitaram bem de boa. A Hum. mãe dele também aceitou bastante. Assim, foi uma das coisas que me ajudou muito, né. E também quebrou esse preconceito de que: "Ah, só por ser estrangeiro eu vou sofrer, como é que fala? Preconceito por ser estrangeiro, não vão deixar eu entrar na família". Então eu me senti bem acolhida, a mãe dele foi bem de boa, a tia dele, a família dele inteira me receberam muito bem. Então aquele coisa de drama que a gente aprende, né, quebrou. Hum. E também tem aquela parte do japonês ser frio. Assim, japonês em si é frio, né, é frio, é falso. Acho que um mais alto é falso, né. Ah, Japonês é é? bem falso, assim, muito Você falso. acha, você falaria falso mesmo? Assim, é que é uma palavra pesada, né? Às vezes É. eu acho que a própria etiqueta japonesa, né? Não é questão de, a minha Hum, impressão, eu acho que assim, é como se fosse falta de educação falar algo que você realmente acha que vai ofender o outro. Então eles acham melhor omitir ou falar que não é isso. Por mais que eles não concordem hum, com aquilo, né? Aí eu não sei às vezes se uhum. é falsidade ou é etiqueta mesmo social, né? Pode ser um pouco dos dois. Né? Hã, O que você acho que acha? dependendo do local que está. Em Tóquio é muito comum isso. Ah, é? Eh, mesmo eles Assim, eu sou uma pessoa que falo na cara da pessoa, né, não adianta, mesmo sendo brasileira, eu falo. Japoneses podem ter contra você 1000 coisas, ele: "Não, isso tá errado", eles não vão falar. Hum, Eles falam por trás para outras pessoas e você até escuta, mas na hum. sua frente eles não vão falar. A não ser que você chegue e pergunte e fale, e aí eles falam. Como eu faço, né, eu escuto e já pergunto na hora o que que a pessoa tá falando. É. Barraqueira, barraqueira. Tipo isso. Aí aí depois desse primeiro contato que eu tive com a minha sogra e tal, aí eu Hum, voltei para o Brasil, eu já tinha terminado os estudos, faltava fazer a formatura, né. Aí eu me formei, aí eu ainda continuei como professora na escola lá do Djalma, hum, e depois 1 ano, e acho que uns 2, 3 meses, eu vim para o Japão já para casar. uhum. Então eu cheguei aqui, fiz a transição do meu visto de turista para o de casado, de cônjuge, né. Assim, demorou 1 mês e pouquinho para fazer essa troca, então desde aí que eu tô no Japão. Eu não vim por bolsa, Hum. eu não sou descendente, e que mais que tem? Acho que não é por trabalho também, fui casada mesmo. Não tem nada a ver Que é com. um dos meios, né. Não tem, Uhum. tem tráfico de drogas também, não foi por esse meio. Pela Não, Yakuza, não, não. 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 Então tá, Ok. então o Yuki que foi aí, né? Foi pro Brasil te conhecer. Uhum, E como é que foi isso? Assim, vocês estavam conversando por mensagem, né? Mas pelas uhum. mensagens já estava rolando interesse, só foi quando ele veio no Brasil. Quando vocês descobriram que estavam Hã, afim um do outro, né? Se você quiser colocar o Yuki para contar com você também, pode colocar, tá? Fica à vontade acho aí. que é melhor deixar ele falar, não acha? Ah, é? Yuki, você quer participar? Pergunta aí para ele se ele quiser. Uhum. Lembra que a entrevista é contigo. Ó, vou não, ele Aham. tá.
Então, assim, eu vou ser bem sincera, né, assim que eu vi a primeira vez a foto dele, é porque eu Hum. gosto de japonês, bem japonês que parece drama mesmo, né. Hã. Ele é bem típico a aparência de ator, aí eu já gostei dele, mas, assim, não tinha nenhum interesse de namoro, até porque ele estava no Japão, eu estava no Brasil, né, então Sim. não tinha essa opção ainda. Ainda. Aí quando ele veio para o Brasil, que eu falei: "Agora chegou minha vez, Hum. vou botar pra cima", mas com toda a linha do respeito, claro, né. Uhum. Mas normalmente, só conversava. O Yuki como o Yuki ele é engraçado em português, ele sabe fazer as pessoas rirem um pouco. Hã. Às vezes eu não entendo nada, mas é engraçado. Oh, meu Deus. Ô, Yuki, vai deixar ela falar online mal de você, cara? Ele tá rindo aqui do outro lado. É. Aí, tá falando, tá certo. Então a gente sempre teve muitas coisas em comum, né, a gente gosta de fazer rir, a gente sempre está sorrindo um para o outro. Acho que por causa eu gosto de pessoas que me fazem rir, quem me Hum. faz rir sempre eu já considero uma pessoa boa para ter um namoro e tal, né. Sim, sim. Aí eu falei pra ele que eu gostava dele, mas ele logo no início, né, foi assim: "Não, não", porque a distância não dava. Ele não sabia também como é o namoro entre brasileiro e japonês, né, era a primeira vez. Então, eu deixei pra lá, ele também deixou pra lá, e foi quando ele veio pra minha cidade, e na minha cidade a gente se conheceu pessoalmente, conversou pessoalmente, aí foi realmente que a gente percebeu que gostava um do outro. Isso já depois de quase um ano, né, Hum. de conversando, ligando um para o outro, eu falando japonês, ele me ensinando japonês. Ensinando assim não, falando, né, Sim, era sim. conversando Aprendendo mesmo. na prática mesmo, né? Era na prática. Ele também, né, na época ele não falava português tão bem, hoje em dia ele é melhor do que eu, né, fala português melhor do que eu no japonês. Hum. E, É, né, hum, acho que é. ok. Aí vocês casaram no Japão? Sim, sim. Ah, Aí sua, eu fiquei noiva e casei no Japão. legal. Sua família conseguiu ir para o casamento? Porque. Não, a gente ainda não fez a cerimônia, como a gente casou muito novo, eu tinha Hum, 23 anos, né, ele hum, tinha 24, ele tinha acabado de se formar, eu já tinha me formado, eu tinha mais de um ano, uhum. mas no Japão quem acaba de se formar, tipo, entra na empresa agora, recebe o salário mínimo ainda, né, o mínimo de que foi contratado lá, e cada ano vai aumentando, né. Por isso que é muito comum aqui no Japão, os japoneses casar depois dos 30, é quando o salário já está mais fixo, tem uma vida mais estável. Uhum. A gente casou, eu casei no início, né. Eu estava de boa ainda, né, porque eu vim já do Brasil, já formada com Sim, dinheiro e tudo, mas ele começou do zero. entendi. A gente começou do zero no Japão. Então é você que está bancando o Yuki no Japão. Não, não, eu trouxe o meu dinheiro para me bancar e ele tinha o dele, né, Sim, ele sim. se bancou sozinho. Entendi, Ai, entendi. hum, Ok. E o que que você, assim, antes do Yuki ser, eu não sei se você já tinha namorado outras pessoas ou ele foi, hum, você chegou a namorar outros hum. brasileiros ou não? Era uma coisa, Cheguei a namorar um brasileiro um antes, brasileiro. E, assim, namorar longamente foi só um brasileiro, né. e você, claro que eu não quero cair aqui em Hum, estereótipos, falar que brasileiro é aham, assim, japonês é assado, não quero hum, chegar nisso, mas assim, uhum. você sente que tem alguma coisa que você acha que é um pouco mais diferente na relação mesmo? Claro que o próprio Yuki, né, como já gosta da cultura brasileira, fala português, ele já é um pouco mais próximo da cultura brasileira do que um japonês que não entende nada do Hum, Brasil, né? sim, sim. Mas você sente que tem coisas que podem ser um pouco mais diferentes, assim, no relacionamento com o japonês do que com os brasileiros? Ou não? Hum, eu acho que dependendo de quando você se relaciona com a pessoa. O meu ex-namorado brasileiro, eu conheci ele durante o ensino médio, né. Uhum. Então, durante o ensino médio, a gente não pensa tanto no futuro, né, só no Sim. atual, atualmente e tal.
E eu já pensava na faculdade, eu sempre pensei em entrar na universidade, fazer um curso e tal, e a pessoa não. Então isso meio que Acho que teve atrapalha os sonhos um das cheque de pessoas. objetivo, entrou em xeque, né, Sim, os objetivos. Sim. sim. Já quando eu conheci meu marido, o Yuki, ele já tinha esse pensamento fixo. Fazer faculdade, correr atrás de alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo. Tipo, ele já tinha um propósito de vida depois da faculdade, não só ter faculdade: "Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer depois?". Sim. Então, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu percebi que se eu fizesse algum plano para o futuro, eu saberia que eu poderia contar com ele. Então isso me ajudou muito, foi bastante diferente, mas assim, entre homens gerais, não muda em nada. Caramba. É igual, só cultura, pensamento diferente, né, que Sim. tem, entre eu e ele a gente ainda tem bastante coisas, Aham. mas mesma coisa. Mesma Hum, coisa. é. Caramba, Yuki, ó. Ó, Yuki, né? Eles têm que se proteger, cara. Só tá rindo aqui. Ai, ai, ai. Eu tô na dúvida agora se eu conheci você pela Yumi ou pelo Thiago. Lembra que a gente se encontrou lá em Sim, Tóquio? sim, Mas aí todo mundo sim. foi beber e comer junto. Aí tava eu, Uhum. você, o Yuki, o Marcos, o Pedro, o Thiago, a Yumi, né? Aí eu me amo. Agora eu tô na dúvida. Porque como tava todo mundo junto, eu fiquei na dúvida se eu conheci vocês pela Yumi ou pelo Thiago. Você lembra? Foi pela Yumi, né? A Yumi, você conheceu a Yumi onde? A Yumi eu conheci no congresso lá de língua japonesa lá em Manaus. O Entendi. Thiago, ele estava lá, mas eu nunca tinha visto ele por lá. A Ah, Yumi, ela era amiga da minha senpai, né. hum. Então a gente se conheceu no shopping. Eu achava que ela era japonesa, eu falando super japonês com ela e tal. Aí do nada ela fala português, eu fiquei: "Meu Deus". É. Ai, ai. Aí desde lá a gente conversava bastante, ela me dava muitas dicas de N3, ela me ajudou muito nos meus estudos de N3. Hum. E aí depois que eu vim para o Japão, eu acho que já tinha mais de 2 anos que a gente não se encontrava, 3 anos por aí. A gente se reencontrou no Japão. Aí que veio o bonde junto, né, um monte de gente que eu peguei um susto. Veio o Rafael, veio o Thiago. Você tá agora onde no Japão? Agora eu moro em Tóquio, no centro de Tóquio, em Shinjuku. Ah, aquele bar foi em Shinjuku, não foi? Que a gente tinha comido? Ou foi Shibuya, Shibuya, Shibuya? Foi Shibuya. Isso. foi É, em ó. Shibuya que a gente comeu. Nossa, é. Mas aí no centro de Tóquio é mais caro, né? Vocês estão conseguindo sustentar de boa? Como é que tá sendo? Assim, Vocês estão alugando? aqui no Japão a gente não compra casa, né, tudo é alugado aqui. Não sabia. Comprar é, tipo, coisa de gente rica. Não, Ou dá para comprar, mas é muito dá caro, né? dividindo 40 anos, 35 anos, 40 anos, 60 anos. Mas, normalmente é tudo alugado. Entendi. É, isso aí, Carol. E o futuro? O que você está pensando aí em relação ao Japão? Você pretende trabalhar numa empresa? O seu nível de japonês também, você pensa em fazer o N1? Você tem o J-Test também, que é para business, né? O que você Uhum. imagina, assim, daqui para frente no Japão, em relação à língua japonesa e aos seus planos pessoais, assim, como você se vê? Hum. Acabou que virou uma sessão de Atualmente terapia, desculpa. não tem problema não. Tô atualmente eu gosto muito onde eu estou trabalhando agora, Hum, na clínica odontológica. E, assim, eu quero continuar nesse emprego, eu gosto muito, eu tenho contato com os dentistas, com os médicos, com os pacientes também. E aí, a gente vê que o japonês não é tudo aquilo que a gente vê no livro, né. Acho que fora dos livros é muito mais interessante a gente aprender, conviver.
Até porque quanto mais você tem contato com uma coisa, você acaba vendo parece que aquela coisa estava na tua frente todos os dias e a gente não percebia. Sim. E toda vez que eu aprendo uma palavra nova, nossa, essa palavra estava todo dia aqui, hoje que eu percebi. Sim. E é muito bom estar nessa rotina de estar aprendendo vidas novas, coisas novas. E futuramente eu quero fazer até o N2, mas na minha clínica tem outros estrangeiros trabalhando também, né? Chineses. E todas elas me recomendaram fazer até o N1, né? Só que na minha clínica, como não me cobraram, eles não vão mais me cobrar japonês. Só que como estrangeiro, a gente não pode parar de estudar. Exatamente. A gente esquece muito rápido. Eu já esqueci muita coisa, aí volto a estudar e eu esqueço as coisas novas que eu tinha acabado de estudar e fico nesse ciclo de estudo. E eu estava pensando em subir mais um pouco, né, que eu sou como assistente em ser higienista bucal, que é um salário mais acima, tem mais responsabilidades. Mas ainda não sei como vai ser, porque o nível de japonês, assim, é um pouco mais puxado. E a gente vai sair de Tóquio, né, a gente vai tentar a vida agora em Osaka, a gente vai para lá, porque aqui em Tóquio as pessoas é um pouco mais fria, né, tsumetai. Aqui é um pouco difícil de fazer amigos, então eu vou tentar viver agora em Osaka, vai ser mais fácil. Ter mais amigos, né, porque eu só tenho meu marido para contar aqui no Japão, fora isso eu não tenho mais ninguém. Claro que tem alguns amigos brasileiros, alguns amigos japoneses, né, que eu posso contar, mas não é a mesma coisa de você estar no seu país. Tipo, no Brasil a gente tem aquele abraço caloroso, né, da amizade, da família. Aqui é muito difícil de ter. Aí em Osaka as pessoas de lá são mais calorosas, né, vamos ver se muda um pouco, e se eu conseguir ter essa visão, eu quero continuar os meus estudos de língua japonesa. Como professora, eu não me vejo mais como professora, já saí dessa área. Vou para a área da saúde, quem sabe ser uma enfermeira futuramente. Vamos ver. Entendi. Mas boa história. Você gostaria de deixar, para finalizar aqui, Fábio e Maria, se quiserem deixar alguma dúvida, pode mandar. Então, o Yuki mandou alguma coisa aí, uma carinha, não sei. Palmas. Palminha, tá, que para mim apareceu só um quadradinho. Sim. Fábio e Maria, se quiserem colocar alguma dúvida, é só escrever no chat. Mas, enquanto Podem isso... perguntar. Carol, o que você acha que você poderia deixar de dica, assim, para quem estuda japonês ou para quem quer ir morar no Japão? Tem alguma coisa que você gostaria de enfatizar? Assim, é uma das coisas que eu sempre digo, não adianta estudar só gramática, o que tem ali no livro, porque o que a gente vive mesmo é a cultura, é a literatura, é a sociedade em si. Quanto mais a gente aprender sobre o pensamento japonês, é mais fácil de você compreender o que você está estudando, mais fácil de absorver qualquer coisa. Como eu sou apaixonada por cultura, pensamento, essas coisas, eu não tive dificuldade. Até porque quando você sabe cultura, você sabe por que a língua japonesa é estruturada daquele jeito, por que ela ficou desse jeito, porque atualmente não usa mais como antigamente. Então você consegue entender mais rápido. E outra coisa que ficou para mim, falar. Não, não precisa ter vergonha. Fala errado, pode. Mas eu acho que estou xingando a pessoa. Mas não importa, só fala. Fala. O japonês ele vai dar um jeito de entender o que você está falando e vai repetir a frase certa para você. Aí você só faz corrigir, na próxima pessoa que for falar, fala certo. Quanto mais você se esforçar para falar, é melhor ainda. Então, né? Eu falo muito, então isso me ajudou muito. Tem que falar. Ó, a Maria mandou mais uma pergunta aqui.
Em relação a viver no Brasil ou viver no Japão, tem preferências? É mais difícil morar aí longe da família ou estar no Japão com Yuki? Ou estar no Japão com Yuki ajuda? Hum, Se eu estivesse no Brasil, eu ia ainda estar como, tipo, eu ia estar vivendo ainda como ensinando língua japonesa, né, como professora. O que é difícil de viver no Brasil é mais a segurança que a gente não tem, né, no Sim, Brasil. Acho que se exatamente. não tivesse esse ponto, o Brasil é maravilhoso para viver. Como o crime é muito alto, eu tenho muito medo. Então no Japão, isso você não vê. Aqui é muito seguro, às vezes eu saio 1 hora da manhã, 2 horas da manhã para correr, para ir malhar na academia. O meu marido corre também, a gente vai junto correndo de madrugada. E não acontece nada, nem roubo, nem essas coisas. Claro que tem as coisas da noite, tem o pessoal bêbado na rua, é muito comum, mas se não mexer com você, é tranquilo. E se mexer, só empurra aqueles caras. Não vai estar armado, né? É, aqui é proibida, né, arma branca, qualquer tipo de armas, não pode ter. E, assim, logo no início eu não sentia falta da minha família, porque eu não tenho tanto contato tão próximo da minha família, né. Hum. Assim, eu já morei antes de vir para o Japão, eu morei 2 anos já fora da casa dos meus pais, para não ter essa depressão, né, que a maioria dos brasileiros tem quando sai do seu país. Então eu não sofri tanto. O que eu sinto falta do Brasil, com certeza, é a comida, é a amizade. Eu tenho muita saudade dos meus amigos, dos meus pais. Mas só de estar aqui no Japão, de ter a ajuda do meu marido, de estar, tipo, realizando um grande sonho que eu sempre tive desde os meus 14 anos, então viver aqui me dá muito mais preferências do que no Brasil. Hum. Essa questão da segurança realmente pesa muito, né? Hum. Eu fazia isso Uhum. também. Às vezes eu ia de madrugada andar pela cidade, conhecer. Acho que as pessoas que tinham medo de mim. Um estrangeiro alto, grande, andando no meio da madrugada, achar que era um monstro, uma aparição, branquelo, assim. Corre. Oh, verdade. É. Ok, ok. Então é isso. Obrigado por ter Uhum. participado. Uhum. Eu falei para você antes, né? Eu estou fazendo uma sequência, né, de brasileiros que têm uma relação forte com o Japão. Estou entrevistando essas pessoas e depois que eu entrevistar um número X, talvez 4 ou 5, eu vou fazer algumas Uhum. lives como se fosse uma roda de conversa, que a gente pega um tema e todo mundo conversa, Hum. né? Sim, Mas sim. antes de fazer essas rodas de conversa, eu queria apresentar cada uma das pessoas, né? Acho que é mais interessante. Verdade. Até fica mais íntimo, né, das pessoas que estão participando. Que o povo vai estar. Quem é esse povo que está conversando aí, né? Quem que são essas pessoas? Então vai ter uma live com cada um para quem quiser saber, tá bom? Uhum. É Então bom é que foi isso. gravado, né? Tá gravado. Quando Hum. acabar aqui, eu vou editar para colocar no podcast, né, do Pensando no Japão, Uhum. e vai para o YouTube também, ok? Tá bom. Tá bom? Aí você pode mandar para sua família, para todo mundo. E convido o Yuki também. O Yuki não quer aparecer aí, mas eu acho que seria muito interessante também ter uma conversa, ter uma perspectiva, né, de um japonês sobre a nossa cultura, né, cultura brasileira, uma perspectiva do que é estudar Né? português. E ver Eu o... não sei por que ele não quer aparecer aí. Ô, Yuki, você termina de fazer a maquiagem, ó, ó, ó. Aê! É porque eu Agora sou já tímido, né? Você é tímido? Oiê. Mas a gente já se conhece, é. cara. Que isso? Pra que é tímido? É mesmo sendo esse 5 pessoas, mas né? Emitir alguma coisa para outra pessoa coisa que não tô acostumado. Sim, sim, sim. Hum. Eu ia finalizar a entrevista agora, mas se você quiser, eu posso conversar um pouco com você também. Você gostaria? Hum, Aproveita que ele tá aí, faz logo. Aproveita, então eu já vou aproveitar, não vai nem responder. E Yuki, por que você começou a estudar português? então, eu queria ocupar o mundo, queria controlar o mundo inteiro.
Ah, é? Se falar assim é coisa perigosa, mas assim, tipo, inglês, chinês, espanhol, essas coisas, dá para estudar em qualquer faculdade, qualquer lugar, tem cursinho, no Japão tem bastante. Mas eu estava pensando em entrar na Universidade de Osaka e estudar língua estrangeira. Aí tinha português, né? Curso de português. Aí eu achei, se aprender português, dá para aprender espanhol também. Italiano, francês é também parecido um pouquinho. E também, na época, estava falando que o Brasil é o país do futuro, que nem chegou ainda, eu não sei. Eu acho que erraram, eu acho que erraram. Eu acho que erraram feio, mas tudo bem. Aí eu achei que, Brasil com certeza, eu tenho que aprender esse idioma e tenho que ir para o Brasil. É assim, minha decisão primeira. Entendi. Então você queria abranger, né? Então, Yuki, e aí você começou a estudar português na universidade? Uhum, na universidade. Você fez o seu curso na universidade é português ou são várias línguas? Como é que é? É um curso especializado em língua portuguesa? Sim, então, meu curso foi especializado para português. Uhum. Mas na minha faculdade tem 26 idiomas. Oh. Sim, contando o japonês também. Que bom, né? Faculdade no Japão. Então, eu escolhi português de 26 outros idiomas. Sim, caramba. E você, hoje em dia, você estudou português, mas você sabe outros idiomas também? Ou o foco é português? Então, no começo eu queria aprender outros idiomas, inglês, espanhol, chinês. Eu assisti algumas aulas, mas foi muito básico e só dá para tipo, falar tipo, boa tarde e tal, né? Só coisa básica. Então, só português mesmo que eu Só consigo português. falar. Ok, ok. Uhum. Você focou no português, né? Tá certo. E em relação a esse amor aí, esse amor brasileiro? A Carol contou aqui. Ela contou tudo. Mas agora eu quero saber a sua visão das coisas. Parece que ela falou para você que gostava de você e você no início ficou meio assim, assustado, não queria porque morava longe, né? Quando ela falou que gostava de você, né? O que você pensou? Como é que foi a reação? A doida. É a doida, né? É porque nem tinha encontrado pessoalmente, né? Uhum. Só tava mandando mensagem, tava fazendo vídeo tava ligando de vídeo. Então, eu não conseguia se aproximar tanto, para quem não conheço pessoalmente. Sim. Aí eu achei muito doida. Mas eu achei interessante e tentamos, né? Tentei. E aí você resolveu ir para a cidade dela para tentar. Sim. Tem que saber, né? Tem que conhecer, né? Tem que conhecer. A mesma pergunta que eu fiz, né, para Carol. Você já se relacionou com japonesas ou só com a Carol? Você já chegou a namorar? Sim, com japonesa antes. Na verdade, quando a Carol mandou mensagem para mim, no início, eu estava namorando com a ex-namorada ainda, japonesa. Entendi. Só que Carol, estava... você sabia disso, Carol? Olha só, você sabia que estava namorando e falou, mas então... Mas eu falei, eu não estava com interesse ainda. Ok. E você acha assim, você acha que tem alguma diferença em namorar uma japonesa, uma brasileira?
Eu não quero, que nem eu falei para a Carol, eu não quero colocar estereótipos, né? Mas tem alguns detalhes que você acha que faz diferença? Então, não sei se isso é coisa da Carol, tipo, coisa de pessoa ou coisa da cultura, Isso. mas é, foi, né? Acho que foi muito caloroso, né? A relação é sempre, tipo, mantendo contato, tipo, manda mensagem sempre, ligando sempre, essas coisas. É, tipo, entre japoneses, tipo, manda mensagem, uma mensagem por dia. Aí no outro dia você responde. Aí encontro uma vez por semana ou por 2 semanas. É assim, Nossa. aí continuando devagar, devagar, devagar. Aí, né? Uhum. Então, essa parte eu achei muito diferente. A Carol já vem com tudo. Bem. Eu mandava um Foi isso. monte de mensagem todo dia, todo dia. Muito bom. Hum. E você, a Carol falou, né, da recepção da sua família. E como você se Uhum. sentiu falando com a família da Carol? Você achou interessante a recepção deles? Ah, então foi mais interessante. É minha avó, né? Ah, sim, a sua avó. Que fugiu Ah, antes de Carol chegar. sim. É, mas a minha mãe recebeu muito bem a Carol. Uhum. É, é, na verdade, ela disse que quando eu entrei no curso de português e quando eu fui para o Brasil, ela já falou que já imaginava que você iria casar com brasileira e trazer aqui e tal. Aí minha Levou mãe também é mesmo. doida, por isso que eu entrei no curso de português e fui no Brasil também. Então, coisa que é de É estágio, de família. Uhum. Hum. é da família. Você conheceu a família da Carol? Sim, sim, sim. E como foi quando você conheceu? Shiriata Tokiwa, do desta cá. なんやろ。foi, recebeu muito bem também. Hum. Mas, mas ó, eu fiquei muito chocado que língua, como é? O fala de português de lá é muito diferente que eu aprendi na faculdade, o que eu estava escutando todo dia em São Paulo, é muito diferente, foi muito rápido e parece outra língua. Aí eu não conseguia entender tanto, mas estava ficando. Sim, sim. Sim, 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 obrigado, obrigado. O meu pai, ele é cearense, né? Ah, Meu pai é cearense. A minha mãe, ela é amazonense, de lá, de Manaus mesmo. Então, meu pai, ele usa muitas gírias de Ceará, né? Eu também uso bastante. Sabe que a cearense em si já fala muito rápido, né? uhum. Então, meu pai falava com ele, naturalmente, né? Muito rápido. Ainda não estava tão aprendendo o português ainda, tipo, local, né? Sim, Ainda estava com aquele português de São Paulo, dos livros e tal. Igual a gente quando aprende japonês, só aquele japonês do livro, né? sim, sim. Quando ele chegou na minha casa, ele viu a realidade, como era o português. A Ele língua ficou muito falada. assustado. É, Não, e não só a língua falada, é o regionalismo, né? Que nem um nordestino e um gaúcho. O interior desses dois lugares, meu Deus, é totalmente diferente, né? É muito diferente, né? mas Caramba. ele conseguiu se comunicar um pouco com a minha família. Sim, sim, Com a sim. minha irmã ele se comunica mais, que tem agora 12 anos. Hum. Eu Entendi. consegui comunicar com o pai da Carol, bem quando ele me chama de Jackie Chan. Jackie Chan. Oh, meu Deus do céu. Você não fica bravo, Aí não? eu faço alguma Sou coisa de uma... Jackie Chan, aí. Você não fica bravo, não, Yuki? Cara, Não, não. ele te chama de um ator chinês, aí você não fica puto, não? Não, porque eu gosto dele Ah, também. você gosta? Entendi. Entendi. Ai, ai. Yuki, no português, qual a sua maior dificuldade, assim, para estudar? O que você acha que
te atrapalha mais para avançar? Maior dificuldade é gíria, né? Gíria é Gíria. expressão falada no dia a dia, porque é muito, muito diferente. Carol falou que japonês também é diferente de o que vocês estudam e o que fala, né? Mas português é muito diferente mesmo. E quando pergunto para os brasileiros, eu falo que essas expressões não usam mesmo. Então por que não? Por que ensina? Então por que ensina no texto? E eu falo que não pode usar assim, então. Aí, né? Tá Foi muito difícil. Eu acho que toda língua tem isso, né? O japonês ensinado no material didático e no corriqueiro, assim, normalmente é diferente mesmo, né? A parte de... desculpa, falei. O Yuki aprendeu aquele português mais katai, como é que é, mais formal, e gírias que a gente não usa, tipo, na época dos nossos avós, que usavam as gírias, sabe? Aquelas gírias antigas. E eu ensinei bastante para ele aprendeu bastante na USP, só que agora ele já é mais manauara, né? Ele usa mais as minhas gírias do que as gírias de São Paulo. Só que o problema do japonês para usar as gírias brasileiras é que ele não sabe qual a situação que pode usar. Igual a gente japonês também, né? Que tem algumas coisas que você não sabe onde encaixa. Só que os japoneses, eles erram muito. Ele, do nada, um assunto bem sério, ele pega e usa uma gíria, tipo, que é para ser engraçado ou ofender Meu alguém, Deus. ele bota no meio de uma coisa muito séria, aí eu fico. Só não brigo porque eu sei que ele é estrangeiro, né? Senão, né? Tá me xingando, assim, né? Sim, mas tem essa questão das gírias que elas muda de acordo com o tempo e também muda de acordo com a região, né? Você vai falar de dialeto, né? Vocês estão indo para Osaka, né? Tem Osaka bem, né? Fala bem diferente do que Tóquio, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que estuda japonês estuda o japonês mais de Tóquio. Aí vai para Osaka, vai para Okinawa, o Hokkaido mesmo, né? Já muda muita coisa. Muda muito, né? Nem japonês você entende um ao outro. né? Kansai bem. Se prepara aí, cara. Você indo para Kansai. Eu sei algumas coisas, né? Só que eles falam muito rápido. E também tem entonação diferente, né? Do que a gente aprende. Então, às vezes, eu não sei se é pergunta, se é expressão, se está afirmando, então a gente fica na dúvida. Tem que perguntar de novo. Vai ter que fazer outro curso, vai ter que fazer N2 para Kansai bem. Também acho. Ok. Beleza, gente. Foi muito agradável a entrevista. Temos um bônus no final aí. Obrigado. Então, os dois estão convidados, tá? Para as próximas rodas. Ainda não teve nenhuma roda de conversa, vai ter, né? Mas vocês participaram como entrevistados, então eles estão convidados para as rodas de conversas que vão ter. Claro, se vocês quiserem, se sentirem à vontade. A gente vai sempre pegar um tema e aí todo mundo vai falar sobre aquele tema baseado na sua experiência. Ok? Tá bom. Tá bom? Querem finalizar falando alguma coisa? Yuki, quer falar alguma coisa aí pro pessoal que está estudando japonês? Oi? O que você indica ou aconselha sobre os estudos em língua japonesa? Então, acha alguma coisa que você ama de japonês, pode ser anime, pode ser drama, pode ser música, qualquer coisa. Você fica escutando e repetindo, aí você pega. Aí esse aí fica base de seu japonês, eu acho. No meu caso também foi música e algumas novelas que desisti, mas é assim. Então é isso. Ok. Então, tem que sempre atrelar o estudo àquilo que você gosta na cultura, né? Nesse sentido que você está falando. Sim, pode ser pessoa, né? Pode ser pessoa, olha só. Olha, garoto, declaração de amor aí, ó. Ao vivo. Eu sei, ok. Gente, estão encerrando. Oh, meu Deus,
a língua aqui. Estamos encerrando. Eu ia falar finalizando, com encerrando aí ficou uma palavra feia. Então, estamos encerrando aqui. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Aqui. O Alan entrou aí. Isso, o Alan entrou. Amigo da faculdade. O Alan está aqui. O Thiago entrou e saiu, né? Não sei se ele teve algum problema. Então, a gente está finalizando. Se tiver alguma pergunta, agora é a hora. Tem alguma pergunta, Alan? Pode escrever aí. Só dizer que o mundo é muito pequeno, né? Alan. Esse Alan. Nossa, realmente, a gente tem muitos conhecidos, né, em comum, assim. E a gente... Caraca, eu acho que... foi em São Paulo, né, o Speech Contest. 2001 ou 2011. Isso, eu conheci o Alan nesse Speech Contest, Carol. Que eu não sabia que era bem comum com você. Aí, ó, a gente acabou de descobrir. Meu Deus. E a gente já tinha descobrido. Olha só. Caramba. Meu Deus. Alan, desculpa que já está no finalzinho aqui da entrevista, mas a gente tem que marcar de conversar, beleza? Beleza, eu vi o cartaz da Carol lá no Facebook ainda agorinha, caramba, não acredito que eu tô perdendo. Não, mas não se preocupa não, que assim que acabar eu vou transformar em podcast lá pro Spotify e vai sair no YouTube também. Você pode ver desde o início, beleza? Beleza. Então é isso, gente. Obrigado. E vamos marcar de conversar mais, tá bom? Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Bye, bye. Obrigado. Bye. Tchau.